Linha para higienização e limpeza. Máquinas profissionais e industriais para lavação e aspiração da IPC Brasil. Além de um grande mix de ferramentas pneumáticas para os setores mecânico, moveleiro e industrial. As melhores marcas com ótimos preços. Venha conferir. A Mepar tem tudo. O que você procura tem na Mepar. Mepar, uma parceria de peso. Ah, ele é uma paixão nacional. Não tô falando de futebol. Tô falando de café. Um cafezinho melhora o humor, aproxima as pessoas, dá aquele gás para começar bem o dia no trabalho. Aliás, para muitos, café e trabalho são inseparáveis, né? Um cafezinho vai bem a qualquer hora. E se for café, chocolate e cappuccino essência da Brasitalia, então... Brasitalia Máquinas e Café. 3329-3680. Chapecó. É Garotos de Ouro. O amor de verdade se sente no coração. Um mate de qualidade se sente no chimarrão. Com ela estando distante, eu sinto falta do amor. Com erva mate Mazute eu sinto o melhor sabor. Erva mate Mazute, erva mate Mazute. Cultive a tradição tomando o melhor chimarrão. Erva mate Mazute, a erva que os garotos de ouro assinam embaixo. Aqui tem muita diversão, aqui tem muita informação, uma alegria que contagia você. É o rádio onde você fala e se vê. Rádio Chapecó, a sua paixão. A rádio do coração, coração. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia amigos, bom dia amigas. Está começando agora mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. O tema do programa de hoje é Lei de Causa e Efeito à luz da doutrina espírita. E convidamos você, ouvinte, para participar do programa. Pode enviar a sua pergunta ou comentários nos canais de comunicação do telefone da rádio 20 49 12 12, que também é o WhatsApp, ou na live do Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. E já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e também na Hora Espírita Chapecó. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Hoje, no estúdio, este que vos fala, Mauri Busato, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e também a nossa amiga Deici Winkler, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, bem-vinda, Deici. Bom dia. E também o nosso amigo Celso Dalpiva, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, bem-vindo, Celso. Bom dia, nossa saudação fraterna a todos os ouvintes. E o nosso amigo Moacir Bernardi, do Nosso Lar. Bom dia, bem-vindo, Moacir. Bom dia, bom dia. Queremos também cumprimentar você, ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Chapecó na frequência 1330 AM, na internet do site radiochapecó.com.br ou também pelo Facebook Rádio Chapecó ou na Hora Espírita Chapecó também no Facebook.
Sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa. E peço licença agora para juntos ouvirmos o recado do nosso apoiador, Escala Construtora. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra é de valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Você está ouvindo a Rádio Chapecó e estamos apresentando o programa Hora Espírita. E o nosso assunto hoje é a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito também é conhecida como lei de ação e reação. Podemos dizer que a causa seria a origem, o porquê de uma situação ou de uma ocorrência. E o efeito seria a sua consequência direta, aquilo que decorre de alguma ação ou algum fato anterior. Assim, todo ato da vida moral do homem enseja uma consequência, seja na encarnação que a praticou ou numa próxima. É o ditado popular: colhemos o que plantamos. Lembrando que o homem dispõe de livre-arbítrio, ou seja, ele faz suas escolhas todos os dias, e estas escolhas geram consequências felizes ou infelizes, conforme a sua natureza. E também sabemos que o universo é regido por leis. Estamos falando e nos referindo às leis divinas ou naturais, das quais já falamos aqui em programas anteriores. Toda a infração a uma lei natural gera uma consequência que terá que ser suportada por quem a cometeu. Então, você sabia que somos os únicos responsáveis por todas as nossas ações e, consequentemente, pelos resultados que elas produzem? Porém, você sabia também que a lei de amor divina, a compaixão, a misericórdia, tem o poder de flexibilizar nossos resgates? Então, estes e outros importantes esclarecimentos sobre essa lei maravilhosa da causa e efeito, nós vamos comentar, debater hoje, sob, claro, a luz da doutrina espírita. E para começarmos o debate, começamos com o Dalpiva. Dalpiva, poderíamos considerar que, de acordo com as leis de causa e efeito, os sofrimentos são castigos, eu vou repetir, castigos às nossas faltas? A sua afirmativa repetida mais de uma vez, Amori, não é verdadeira. Se nós estivéssemos respondendo uma questão falsa ou verdadeira, essa é uma afirmativa falsa. Ok. Partindo da premissa que está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos que é Deus, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e que Ele é amor, que é infinitamente bom e justo. E se Deus é amor, e é infinitamente bom e justo, Ele não poderia ter estabelecido que diante de uma falta eu passasse por um sofrimento e por um castigo. Na verdade, não existe castigo. Os sofrimentos que nós estamos passando hoje, que eu estou passando hoje, é resultado da lei do amor de Deus. Eu errei, eu me desviei da conduta, porque a lei divina, conforme os Espíritos nos disseram, está gravada na nossa consciência. Eu sei o que é o certo e errado. E quando eu erro, eu tenho que resgatar esse compromisso. Aqui na vida cotidiana, na vida material, nas leis humanas, quando você se desvia da lei civil, do Código Tributário, qual é o castigo? É pagar uma multa, é resgatar. Na lei divina é a lei do amor. Se você se desviou da conduta, da tua caminhada, e infringiu uma lei divina, tu vai passar por um processo de
resgate, de sofrimento. Mas esse sofrimento tem que ter um outro olhar, não de castigo. Mas a oportunidade que o Pai, conforme Jesus nos disse, que Deus é Pai, e Pai é amor. E essa lei divina nos possibilita a resgatar esse nosso compromisso. E o sofrimento faz nós refletirmos, avaliarmos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, esses valores inferiores que nos afastam das leis divinas que foi nos trazidas por Jesus. Então, não há castigo nenhum. Não é, essa afirmativa não é verdadeira, porque o Pai é Pai de amor. E a lei que nos rege é a lei do amor. Está lá no primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Isso que governa a nossa caminhada. Ele nos dá a oportunidade da reparação. Se eu não cumprir, sou estudante, se eu não cumprir a minha missão como estudante, eu vou ter que repetir o ano. É um castigo? Não. É uma lei de amor. A oportunidade que eu tenho de retornar e resgatar. Até podemos dizer assim que a afirmativa, então, é falsa por falta até de uma palavra que possa expressar melhor isso. Sim, né? Porque no nosso entendimento popular, parece que o sofrimento é um castigo de Deus. Mas Deus não castiga-te. Ele nos dá a oportunidade de nós repararmos, corrigirmos aquela ferida que ficou registrada em nós. Ou seja, a responsabilidade é nossa. Exatamente. Quer dizer, o sofrimento é causado por mim. E quem tem que reparar sou eu. Eu sou responsável. Sou responsável. Por tudo aquilo. No texto inicial tu falou, tudo aquilo que eu planto eu colho. Uhum. Então, se eu plantei uma má semente, como é que eu vou colher um produto de muito boa qualidade? Uhum. O agricultor entende bem isso, né? Hoje é uma campanha muito forte para a qualidade da semente, porque para que tenha uma produção muito boa. Uhum. Então, a minha boa ação vai resultar numa boa colheita. A minha má ação vai resultar num sofrimento que eu vou resgatar e que não é permanente, não é eterno. Exatamente. É exatamente na dose exata da minha falta. No momento que você conseguir se reabilitar daquilo e tiver mudado, né? Porque Jesus dizia, vá e não peques mais. Nossa, essa frase é maravilhosa. Para a mulher pecadora, né? Quando foram acusar ele, como é que ele está falando com a mulher pecadora? São várias passagens então, que ele diz eu acho que é muito oportuna essa tua intervenção nos dizendo isso. Que ela vai ter a duração exata. E como é que eu vou resolver isso? Por uma ação positiva, uma ação de amor, uma boa ação, uma mudança de postura, de conduta, de reflexão dos meus valores, né? Uhum. Obrigado, Dalpiva. Olha, o programa só está começando e você já viu, hein? Promete, porque é um esclarecimento muito importante. Então, o programa Hora Espírita, o assunto hoje é lei de causa e efeito. E você que está nos ouvindo, ou pela rádio direto, né? Ou pelo Face, na internet, você pode ligar aqui, participar, ou pelo Face, ou pelo 20 49 12 12. E hoje o nosso amigo Moacir estará acompanhando as mensagens no Facebook. E daqui a pouquinho, depois dessa pergunta que eu vou fazer para a Deici, ele entra com as participações de vocês. Nós queremos lembrar que se você perdeu algum dos nossos programas anteriores, não se preocupe. Estamos no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e agora também graças ao serviço fantástico da nossa retaguarda, vamos chamar assim, né? A Pola, a Sandra, não sei quem mais participou, né? No YouTube. Gente, estamos no YouTube. Então, se você puder até divulgar, acessar, apertar naquele sininho, faça, por favor, isso pra gente. E você pode ir lá ver todos os nossos programas disponíveis para assistir quando quiser e como quiser e divulgar para todo mundo. Então, dando sequência ao nosso debate, nossa próxima pergunta para Deici, né? Deici, essa aqui é importantíssima porque é para esclarecer. A lei de causa e efeito é a mesma coisa, a mesma lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, ou seria igual ao karma ou nenhuma? Por favor, essa é para esclarecer. Olha, a gente ouve muito falar no olho por olho, dente por dente, que é a lei de Talião, né? Então, o criminoso iria ser punido da maneira igual ao dano causado.
Então, se eu furei o olho de alguém, vou ter meu olho furado, né? Seria o olho por olho. Absolutamente não é isso que a lei da causa e efeito coloca. E, inclusive, um comentário interessante feito por Gandhi é que se a justiça divina estivesse embasado nesta lei, olho por olho, dente por dente, acabaríamos todos cegos e desdentados. Não, né? só lá, né? Mas Não em todo mundo. Exatamente. Né? E a ideia do karma também não é compatível com a lei de causa e efeito, porque a ideia do karma, que vem do hinduísmo e do budismo, tem a ideia de punição. Como o seu Dalpiva disse, a lei de causa e efeito nos traz a responsabilidade da reabilitação. Essa reabilitação perante a nossa própria consciência. Então, no karma, o sujeito que delinquiu estaria fadado obrigatoriamente a passar, às vezes, muitas encarnações por sofrimentos que ele não pode evitar. Ele não pode fazer nada para mudar isso. Enquanto que a lei de causa e efeito nos coloca a possibilidade de reabilitação. O que nós passamos de dificuldades como resultado das nossas más escolhas, visa nos corrigir. Não é um castigo, é para nos colocar no caminho reto, para nos fazer compreender. Ora, se o aluno já aprendeu a lição, por que o professor vai continuar colocando o aluno de castigo? Então, a lei divina, que é a lei do amor, como já foi colocado, é a lei que nos possibilita essa reabilitação. Nós podemos resgatar os nossos débitos pelo amor. Costuma-se dizer no Espiritismo que a gente chega a próximo de Deus, né, pelas nossas reparações, muito mais por amor, não precisa ser pela dor. Não precisamos esperar a dor para que o nosso espírito, às vezes carregado de débitos do passado, se reabilite. Cada ação boa vai gerar um karma, se quiser assim dizer, ou uma reação ou uma consequência positiva também. Assim como as consequências negativas dos atos equivocados existem, também temos o saldo positivo das boas ações. Então, nós devemos saber que o homem é o construtor do seu destino. Nossas ações de hoje resultam uma consequência. E se essas ações forem ações no bem, forem ações virtuosas, elas vão também, de certa forma, compensando os nossos possíveis equívocos do passado. E é interessante, então, nós lembrar aquela frase que foi dita pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola: o amor cobre a multidão dos pecados. Pelo amor, nós nos reabilitamos. Então, a justiça divina, que é do que nós estamos falando aqui, a justiça divina é uma justiça amorosa, é uma justiça de pai. O pai que quer é a transformação moral do seu filho, o crescimento, a evolução. Então, se por um lado ele permite que a gente colha o resultado das nossas ações equivocadas, por outro lado, ele nos premia quando nós acertamos, e inclusive amenizando as nossas provas, amenizando as nossas dificuldades, quando nos mostramos merecedores. E essa lei não é nova, né? É uma lei de todos os tempos. É uma lei divina, imutável, natural, divina, que o homem não tomou por consciência até agora. Então, bem colocado, muito obrigado. Olha, quem depois quiser rever e ver novamente no YouTube, vai estar aí a explicação dela. E resumidamente que no karma, o resgate das coisas erradas que a gente faz é sempre pela dor e sofrimento, diferentemente da lei de causa e efeito. E na lei do talião é a rigorosidade da reciprocidade do crime, e isso também não é uma lei de causa e efeito. Se alguém quiser complementar, acho que o Dalpiva queria, né? A lei do talhão é um pagamento físico. É. Quer dizer, se eu tenho que cortar a mão ou cortar o olho, qual é a repercussão isso no espírito, né? Quer dizer, se ele não mudar, não adiantou nada você cortar uma mão e deixar ele com uma deficiência física. Exatamente. Quer dizer,
Não há nenhum sinal de amor nesse processo de reparação. E tudo o que a gente está falando aqui é que nós somos imortais, ninguém morre. Né? Ninguém morre. Então você olhando pelo lado que você não vai morrer e que você vai ter que progredir, né? Você vai ter que se mudar se você não está agindo corretamente. A lei do amor é uma lei que está aí em todos os tempos. É a lei do progresso que estamos todos submetidos, né? Interessante. Então você está ouvindo o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. Conosco hoje no estúdio, a nossa amiga Deici, nossos amigos Celso Dalpiva e o Moacir Bernardi. Moacir, alguma participação no Face aí para destacar? Queremos agradecer, na verdade, todas as pessoas que estão participando através do Face, né, que desejam um bom dia a todos eles, mas um abraço muito especial para as pessoas que estão entrando em contato conosco de outras cidades, que por incrível que pareça, nosso programa já está chegando aos 4 cantos do Brasil. Né? Tem gente de Brasília, tem gente de Sorriso, tem Camboriú, então assim, lugares assim bem longe um do outro e que nosso programa está chegando. Nosso muito obrigado e nosso carinho muito especial para essas pessoas que estão nos acompanhando. E por falar em longínquos, não tão longínquo, hoje o nosso amigo Marcelo Detoni estará fazendo uma palestra em Planalto, no Rio Grande do Sul. A Deici fez essa semana uma palestra também fora de Chapecó. Freitas. Que dia foi? Freitas, quinta-feira à noite, estivemos lá, uma casa espírita nova que está sendo fundada, e o pessoal lá está com muita vontade, tinha um grupo muito bom, e foi uma experiência bastante interessante pela receptividade que sentimos. Esse trabalho, para esclarecer o pessoal aí, ó, é mais uma função das casas espíritas de Chapecó, nessa união do programa Hora Espírita, de poder ajudar a todas as cidades do oeste catarinense e também aqui nas proximidades, né, no Rio Grande do Sul, aí próximas de Chapecó, como é o caso de hoje no Planalto, para fazer o quê? Se você não tem um centro espírita, mas você deseja uma palestra, fale com as casas de Chapecó. A gente vai disponibilizar alguém, né, Moacir? E a participação também continua agora, por exemplo, de Campinas, São Paulo, né? Então, assim, a todo instante entra alguém no Face de outras localidades, sem contar as pessoas que nos acompanham todas as semanas, né? Uhum. Nosso muito obrigado, né? Tá valendo a pena o trabalho do programa. Tá. Então, hoje à tarde, o Marcelo Detoni vai estar em Planalto, né? No Rio Grande do Sul. E o local lá, para quem quer participar, é Escola Municipal Mário Quintana, na rua Benjamin Constante, 500, no bairro Cristal. E o tema, Noções Básicas sobre a Doutrina Espírita, de Allan Kardec a Chico Xavier. Meu amigo, imperdível, hein? Então agradecemos a todos, né, os ouvintes, as participações, a você de todo o Brasil. E quem quer mandar recado, a gente já sabe, né? Então é o 2049-1212 ou no próprio Facebook. Mais uma importante questão, Dalpiva. Qual a causa, então, do sofrimento humano? Uma resposta curta e objetiva. Sim. Eu. Tu mesmo. Cada um de nós. Resposta curta e objetiva, eu. Uhum. Eu, você e cada um de nós. Lá na questão 634 do Livro dos Espíritos, aborda essa questão. Todos nós, espíritos, fomos criados num processo evolutivo. A chama, a centelha divina, vem do reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino animal. E quando nós chegamos à condição de espírito humano, nós chegamos na condição de ignorantes. Simples e ignorantes no sentido de conhecimento. E recebemos o acompanhamento de espíritos benfeitores nos primeiros passos da nossa caminhada como espírito. E quando tivermos uma condição, porque nós somos reencarnacionistas, já passamos em outros mundos inferiores. A Terra já é um segundo degrau na escala evolutiva, se fôssemos didaticamente estabelecer esse critério, caminhando para o mundo da regeneração. Ainda que o mal sobreponha o bem, mas caminhamos para um mundo, para uma condição em que o bem vai superando o mal. Então nós temos esse processo de evolução e recebemos o livre-arbítrio.
Em determinado momento da nossa evolução como espírito, cada um de nós, em determinado momento, não é de forma coletiva, porque nós estabelecemos, eu estabeleço a minha caminhada, você, a Maria, estabelece a tua, o Moacir a dele, a Deisida a dela. Então, cada um de nós estabelece essa caminhada. Uns vão mais rápido, porque, como dissemos antes, a lei divina está gravada na nossa consciência, na minha consciência. E se eu consigo captar isto e caminhar em consonância com a lei divina, eu avanço mais rapidamente. Mas se na minha liberdade, na minha escolha, entre ir para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, para cima ou para baixo, que é os sentidos, eu tomar o sentido errado, eu vou agravar minha condição. Eu vou me comprometer. Vou dar uma paralisada na minha caminhada. Então, este sofrimento é decorrência das minhas escolhas. Mas você não está sozinho nessas escolhas. Essas escolhas são de minha responsabilidade. Eu recebo influência, o meu espírito protetor, que todos nós temos, que é mais evoluído que nós. Ele está a nos intuir. Tome a direção tal. Mas do outro lado, há irmãos inferiores que estão me intuindo. Não, tome a outra direção. E aí cabe a minha decisão. Eu não posso dizer, não, mas foi o espírito que me intuiu para mim fazer o mal. Vamos a uma questão prática do alcoolismo. Quer dizer, o meu espírito protetor diz, não beba, isso te faz mal, isso te prejudica. Mas do outro lado tem espíritos que desencarnaram envolvidos com a questão do alcoolismo, das drogas em geral, dos vios de conduta. Ele quer angariar parceiros para dele. E vai me intuir, não, mas uma dose de álcool não faz mal. E mais uma dose. E eu tomo a decisão é minha. Não é da responsabilidade. É o meu livre-arbítrio, a minha liberdade, meu livre-arbítrio, é essa expressão. Porque quer queira ou não, todos nós temos essa capacidade de nos conectar e de ouvir a intuição daqueles que estão do outro lado, correto? E de discernir. E claro, pela lei do livre-arbítrio. Um exemplo clássico, Mauri. Eu estou na fila do banco, aí tem 30 pessoas na minha frente. Eu pego o meu boleto e vou lá no primeiro, que é meu amigo. Mas você segundo. Tem a fila dos idosos, não tem? Mas você tem 30 de idoso. Você tem 30 de idoso. E vou lá no primeiro e passo. A minha consciência me acusa que aquilo é errado. Aquilo é errado. Por quê? Porque há um discernimento, há um procedimento. Do respeito ao outro ser humano que está ali. Porque a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Se a disciplina é para seguir uma fila, eu tenho que obedecer a fila. Né? Se a disciplina... Pode não concordar com essa regra, né? Certo, então mudamos a regra. Né? Mudamos a regra. Né? Mas então, essas pequenas falhas nos acusam a consciência. Então... O sofrimento aqui, humano, qual é a causa do sofrimento? É a minha conduta desviada dos ensinamentos do Cristo. Tu falou na tua intervenção anterior. O que Cristo disse para os apóstolos quando vieram falar que ele estava, como é que ele estava conversando com uma pecadora? Aquele que não tiver pecado, atire. A primeira pedra. E diz, vai e não peques mais. Então, nós temos que ter esse cuidado para não angariarmos sofrimento, não acumularmos sofrimento. Mas como a Deici falou antes, todo sofrimento tem uma duração pela nossa mudança de conduta, de postura, de ação. Pode ser eterno. Eterno não, porque em determinado momento eu vou receber uma determinação de uma reencarnação em condições de extremo sofrimento para começar a mudar a minha postura de espírito, ter uma outra visão. Veja como é importante, né, a pobreza de linguagem. O eterno é enquanto dure, ou seja, ele pode ser eterno para uma pessoa, porque às vezes a pessoa passa 1000 anos sofrendo, isso é uma eternidade para ele. É a pobreza nossa de linguagem, correto. E obrigado por estar esclarecendo. O que é o eterno dentro do infinito? Se o espírito... Né, nós não iremos morrer. Então, 1000 anos é um lapso de tempo na nossa história, né? Então, é importante dizer que a causa do meu sofrimento é da minha postura, das minhas atitudes, dos meus atos, da forma como encaro os valores da vida. Daí porque a importância
que nós temos que reservar um instante na semana para nos vincular a uma doutrina religiosa. Nós temos que reservar um tempo, das 170 e poucas horas por semana, 1 hora, para nos dedicar à oração, à prece, uma leitura que nos eleve, um momento de reflexão, junto à casa doutrinária da doutrina religiosa que eu professo. Não estamos aqui defendendo que tem que ser na doutrina espírita, não. Da doutrina religiosa que você abraçou, dedique-se, participe dos cultos, dos eventos, para você se desvincular um pouco da turbulência do nosso dia a dia, né? É importante nós buscarmos uma receita, um patrimônio que nós vamos levar. Que é isso que nós vamos levar. Olha, eu diria assim, faça um intensivão. Por favor, comece agora. Não, agora não. Agora continue com a gente. Mas a partir no momento que terminar o programa, às 9 horas e 2 minutos, 1 minuto, por favor, faça um intensivão no espiritismo ou na religião que você quiser. Entre no YouTube, selecione um programa que seja agradável a você. Por exemplo, você agora encontra o Hora Espírita no YouTube, você pode rever essas palestras, essas reuniões, o programa Hora Espírita. Você pode lá clicar Lei de Causa e Efeito, à luz do Espiritismo, e você vai ter lá Divaldo, Haroldo Dutra Dias, você vai ter centenas, eu acho, de palestrantes em todo o Brasil falando sobre essa lei de causa e efeito. Enfim, faça um intensivão, não vá só depender da sua mudança religiosa. Estou pegando o teu gancho aí, sim, né, Celso? Do teu ensinamento religioso uma vez por semana no local onde você vai, digamos, no Nosso Lar ou no Bezerra, ou sei lá. Vai lá uma vez por semana e achou que está tudo bem? Não, intensivão. Antes, olha, no almoço, no café da manhã, na janta, no intervalo do trabalho, assista 15 minutinhos cada vez de algum programa, de alguma dessas palestras. Você vai ver a diferença e o esclarecimento que você vai ter da doutrina espírita. Muito obrigado, olha, bem esclarecedor. Moacir, mais alguma participação? Desculpe aí, se tem mais alguma. Continuam as participações. A gente gostaria de lembrar que toda pessoa pode participar do programa fazendo suas perguntas. Uhum. E mesmo que elas não sejam respondidas no ar, elas serão respondidas individualmente. Uhum. Então, assim, é o momento, é a oportunidade que a pessoa tem de tirar suas dúvidas, de fazer as perguntas e ter as suas respostas individuais, certo? Muito obrigado aqui por participando. São 8 horas 33 minutos. Se você ligou o rádio agora, na frequência 1330 AM da Rádio Chapecó, você está ouvindo o programa Hora Espírita, hoje debatendo sobre o tema A Lei de Causa e Efeito. Deici, para esclarecer bem, todos os nossos sofrimentos decorrem dos nossos erros de vidas passadas e atual? Por favor. A questão da causa dos nossos sofrimentos, como já foi dito, decorre das nossas ações, mas essas ações podem ser da vida presente ou da vida passada. E o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo coloca que as vicissitudes da vida promanam de duas fontes bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente e outra fora dessa vida. Mas se nós remontarmos a origem dos males terrestres, vamos verificar que muitas vezes, ou a maioria das vezes, as dificuldades do dia a dia decorrem das ações hoje, das ações do presente. Não vamos lá atribuir tudo ao passado, o que nos leva muitas vezes a não tomar consciência da nossa conduta atual e não nos corrigir. Então, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos que são vítimas da sua imprevidência? A sua imprevidência agora, atual, do seu orgulho, da sua vaidade, das suas ambições. Quantos se arruinam por falta de perseverança, pelo mau procedimento, por não terem sabido limitar suas ambições, seus desejos. Então é importante nós vermos a nossa conduta do dia a dia e a consequência que elas geram. Desde as mais simples, se eu como em excesso, eu vou ter uma indigestão.
Se eu não cuido da minha saúde, eu vou adoecer. Se eu sou agressivo com alguém, a pessoa vai me responder mal também. Então, são as mínimas coisas, as contrariedades do dia a dia, as dissensões, as dificuldades de relacionamento, muitas vezes estão atreladas à nossa conduta hoje. É claro que aquele ser que está vivendo ao meu lado também é um ser reencarnado, tanto quanto eu. E muitas vezes nós somos colocados a conviver com os nossos desafetos do passado para possibilitar a reconciliação. E aí a providência divina maravilhosa. É a lei de causa e efeito bonita. Porque quando uma mãe recebe o inimigo do passado na condição de filho, como que ela não vai amar aquele bebê frágil que ela recebe nos braços? Então, veja, os resgates não são essa coisa dolorosa, é o amor resgatando. Então, quando nós recebemos na nossa família um desafeto do passado, a intuição nos leva muitas vezes a ter alguma dificuldade de relacionamento, uma intolerância um com o outro, porque vai ressurgir, embora o esquecimento do passado nos possibilite um recomeço, para que aquele passado não nos atrapalhe, para que a gente possa fazer o caminho diferente, mas está gravado no nosso subconsciente. Então, muitas vezes, a nossa conduta decorre, às vezes não sabe por quê, eu não sei por que eu não vou com a cara do fulano. Vamos lembrar, então, e é esse o momento de nós agirmos conscientemente, tomarmos conta do nosso destino e dizer, peraí, por que é? O que que tem? Se essa pessoa, este ser está colocado na minha vida e eu tenho dificuldade para amá-lo, é porque eu preciso amar, é porque eu preciso fazer esse esforço, porque não existe o acaso, não é a providência divina me possibilitando uma reconciliação. Então, assim, são os atos da vida presente, quando eu ajo inadequadamente e ofendo alguém, ele fica magoado. Ou então quando alguém chega e é alguém do meu passado e existe a dificuldade. São duas situações distintas, mas que se resolvem pelo mesmo resultado, pelo mesmo ato. O ato de procurar amar, procurar compreender, procurar acolher, a indulgência, a paciência, as virtudes cristãs que nós temos que desenvolver no dia a dia. Então, não importa se a nossa dificuldade vem do passado ou é da vida presente. O que importa é que nós somos responsáveis por elas. E elas estão ali nos dizendo alguma coisa. Eu preciso mudar no quê? O que é que me causou isso? Esse autoconhecimento. Olhar para dentro de si. Tirar aquele momento de reflexão e procurar compreender por que aquela dificuldade está na minha vida. Se ela é possível de ser solucionada, porque as dificuldades não vêm para nos castigar, mas para a gente aprender. E como é que a gente aprende? Eu costumo dizer que ser resignado não é uma atitude passiva. Ser resignado é não se revoltar com as provas da vida. Mas a prova da vida é um trabalho a ser feito. Ela nos mostra uma ação. Nós temos que reagir. Ela está ali para a gente aprender a superá-la. E sabendo que por mais que essa dificuldade aparentemente seja eterna, como foi falado antes, porque é uma dificuldade que eu não vou conseguir resolver nessa vida, todas as dificuldades são transitórias. Porque esta vida é um minuto diante da eternidade. Somos espíritos imortais. Então, ainda que a minha prova, a minha dificuldade seja por uma vida, ela não é eterna. E ela está ali para um aprendizado. Quando a gente aprende a tirar a lição que essa prova nos traz, quando a gente aprende a transformar o interior, nós vamos transformar o nosso espírito e possibilitar que nas próximas reencarnações esse nosso espírito venha renovado e não precisemos passar por essa mesma dificuldade. Agora, enquanto não aprendemos a lição, talvez tenhamos que repetir a prova. Aproveitemos então este ano escolar que estamos matriculados, especialmente no âmbito familiar. Exatamente. Né? Quer dizer, as famílias nossas não são fraternas, são provacionais, onde nos encontramos, onde o Pai, na sua infinita bondade, mais uma vez a lei do amor, nos possibilita a nos encontrar para cumprir um dos seus mandamentos, perdoar as ofensas e amar os inimigos. Exatamente. Com aqueles que nós tivemos conflitos gravíssimos,
em jornadas anteriores, e agora nos encontramos, mas esquecendo daquilo. Mas, como tu falou, fica um sentimento, uma intuição de uma dificuldade. E aí a necessidade de um esforço nosso para, na expressão aquela, vigiar e orar. Então a vigilância e a oração vai nos auxiliar a ir amenizando e distendendo esta reserva mental que nós temos contra o nosso ente querido, que convive no mesmo teto. E que não está ali por acaso. Não, é a oportunidade que o Pai nos dá para o exercício do amor, do perdão, para a dificuldade é uma oportunidade, como diz, do aprendizado. Ele está nos dando a oportunidade dos resgates, da prática do amor e do perdão. E Jesus não foi aquela de Pedro que pediu quantas vezes devemos perdoar? Né? E perdoar quem? Perdoar aquele que nos ofendeu. E essa convivência no ano familiar é fundamental. As famílias, nós estamos aqui nós somos espíritos passando pela Terra. Vamos aproveitar essa oportunidade para avançar o máximo que possamos. E a Deise citou o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Causa Atuais das Aflições, se eu não me engano, o título. E se você ainda não tem, né, o nosso ouvinte não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, e às vezes nem pode ir num centro espírita, se deslocar, ou uma livraria para comprar, hoje é fácil, você tem um celular, ele é Android, ele tem como baixar alguns programas, o livro está ali disponível, gente. Então dá uma olhadinha nessa que ela citou, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá vai estar mais completo as causas atuais das aflições. Né? E hoje também tem mais um recado aqui, ó. O pessoal, a Paula aí nos mandou, que os jovens espíritas de Chapecó têm que ir a Florianópolis para participar do Congresso da Juventude Espírita. E então a 12ª URI pensou em promover aí eles chamaram de pizza jovem. E essa pizza jovem, você faz a compra antecipada nas casas espíritas, o valor é R$25, se eu não me engano, e a retirada 24 de março no Amor e Caridade, ali no Palmital. Então, das 11 da manhã à 1 da tarde, você vai retirar, mas antecipadamente faça a compra, então, da sua pizza. Além do... assim. Inclusive, as pizzas, podemos atestar, que já compramos outras vezes, a pizza, além de ser muito gostosa, ela vem embaladinha e você pode congelar para poder utilizar mais tarde. Então, é uma boa oportunidade de pegar uma pizza gostosa, com um bom preço, e estar ajudando, então, a nossa juventude. E os nomes aí é Margarita? O nome? Margarita, Calabresa, milho, portuguesa. Eu acho que é isso. Então você tem 4 sabores aí para escolher, todas salgadas, né? Então tá dado o recado aí, Paula. E não esquecendo, hoje à tarde, ali em Planalto, no Rio Grande do Sul, o Detone vai estar lá fazendo uma palestra importantíssimo sobre o tema espírita, que é a doutrina espírita de Allan Kardec a Chico Xavier. E seguindo o nosso debate de hoje, Dalpiva. Veja bem, Dalpiva. Costuma-se falar que quando sofremos estamos espiando. É mais uma palavrinha aí que, né? O que é espiar nesse caso? O Emmanuel faz uma distinção entre provação e expiação. Expiação é a pena imposta ao malfeitor, aquele que cometeu uma falta, que cometeu um desvio de conduta. Então, é uma pena que está sendo imposta a isso. E a aprovação é a luta que ensina o discípulo, nos ensina cada um de nós, rebeldes e preguiçosos, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. É a nossa caminhada, né? Vai nos ensinar a nós termos uma edificação para nos edificar. E a expiação é aquela prova que nos é imposta para resgatar os nossos compromissos, aquilo que nós erramos. Um processo de nós chamamos de sofrimento também. Então são situações da vida através das quais nós reparamos falta que cometemos, né? Nós vemos para
muitos vêm para apenas uma aprovação, confirmar os seus valores morais. E passam por dificuldades, mas não tem que resgatar nada, não tem débito. Né? O Chico Xavier. A luta do Chico foi terrível, nos 92 anos de vida dele. Ele tinha algo a resgatar? Provavelmente não. Tinha a espiar? Não. Que sofrimento. Mas ele veio para dar o seu testemunho. Veio para dar o seu testemunho. E se elevar ainda mais na escala da evolução espiritual desse espírito. Caminhando na direção de espírito puro. Já outros vêm com a dificuldade, mas para resgatar os seus débitos comprometidos. Chico aceitou, provavelmente, vir aqui para nos ensinar. Quer dizer, depois da obra de Kardec, é o espírito de maior luz que nós recebemos aqui. Dentro do movimento espírita, evidentemente. Dentro do movimento espírita, da doutrina espírita. Então, expiação são essas situações da vida através das quais nós reparamos desses erros que nós cometemos, corrigindo o que fizemos de errado. Essas expiações vão durar quanto? Quanto tempo necessário para nós resgatarmos? Se a minha conduta agora, numa encarnação passada, foi uma conduta totalmente fora dos valores morais, mas nesta eu estou tendo uma atitude de valores elevados, da prática do bem, eu vou antecipando. Por isso que o Criador não nos estabelece duração das nossas provas, das nossas expiações. E se estabelecesse que nós teríamos que viver 50 anos, mas eu cumpri, tive uma vida digna, eu posso antecipar o encerramento desse meu sofrimento. Mas se eu voltei para cá e continuei praticando os mesmos atos de desvio de conduta, quando chegou aos 50 anos, venceu o meu prazo, eu fico livre? Não. A justiça divina é perfeita, ela não estabelece prazo, mas nos dá a garantia que tão logo nós tenhamos, pela nossa conduta, pelas nossas boas ações, pelo nosso comportamento que tivemos nessa jornada que estamos vivenciando, nós tenhamos antecipadamente encerrada as nossas provações, as nossas dificuldades. Então a expiação poderá ser amenizada se o espírito decidir renovar-se intimamente e praticar o bem, ajudando as pessoas, praticando atos de caridade. Né? O efeito da causa que eu produzi vai se encerrar antes. Né? O ato do amor. E a caridade, o que é, né? Benevolência para com todos, indulgência com a prevenção alheia e perdão das ofensas. Então essa minha conduta, esse meu comportamento é que vai determinar o encerramento, o prolongamento do meu sofrimento. Né? Por isso que eu vou dizer que é a nossa responsabilidade. Se estamos passando por uma expiação, por um processo de sofrimento, isto é da nossa responsabilidade. Não há forma de transferir a nossa responsabilidade. É porque, em algum momento, eu tive uma conduta, um procedimento, algo que não estava coerente com a lei divina que está gravada na nossa consciência e que Jesus nos trouxe todo o caminhamento, todas as leis divinas. As leis divinas são imutáveis, as leis dos homens são mutáveis. Se nós tivermos a lei do progresso, as 10 leis divinas que está lá no Livro dos Espíritos, nós seguindo aqui, nós vamos antecipando o encerramento dos nossos débitos, pela nossa conduta, pela nossa mudança. Então, mediante as diversas existências corpóreas, é que o espírito vai se expurgindo, pouco a pouco, de suas imperfeições. Nós vamos melhorando através, não vai ser numa encarnação só, mas vamos ser, esses nossos débitos nós vamos eliminando através das sucessivas reencarnações. Então, vai chegar um momento em que nós não precisamos mais passar por um mundo de provas e expiações. Já vamos dar um passo, mas ainda estamos longe disso, não vai ser agora. Vamos voltar aqui ainda muitas vezes, passando pela dor, pelo sofrimento, porque é um processo evolutivo de um espírito que é imortal. Nessa Alpiva, os nossos débitos, nós temos a oportunidade de resgatar em suaves prestações, né? Em várias reencarnações, né? Moacir, imagina se nós tivéssemos que resgatar em uma única, né? Nem me fale.
Sobre esse ponto, eu questionei o nosso irmão Teles Cardoso de Farias, uma oportunidade, é um espírito da Santa Maria, do que seria, onde estaria o espírito é nosso irmão também, Hitler, quer queremos, que é filho do mesmo pai. Ao que Teles nos respondeu que, em uma oportunidade, estando junto com o Divaldo Franco, fizeram essa questão, levantaram essa questão para o Divaldo, e o Divaldo respondeu da seguinte forma: por bondade divina, por clemência divina, tão logo ele se desprendeu do corpo físico, ele foi retirado da psicosfera terrestre. Porque não teria condição de iniciar sua caminhada de resgate dos seus débitos aqui. Então está fora da psicosfera terrestre, em um outro mundo, iniciando a sua jornada evolutiva de sofrimento, e que vai exigir quantas encarnações? Não sabemos. Mas esses espíritos desta escola negativa, né, também chegarão um dia à condição de espíritos puros. Ninguém é condenado eternamente. Obrigado. A perfeição é uma fatalidade, que todos nós estamos fadados caminhando nessa evolução em busca da perfeição, né? Queremos lembrar que o Hora Espírita é de responsabilidade das seguintes casas espíritas de Chapecó: Amor e Caridade, Bezerra de Menezes, Gotas de Luz, Leucádio José Correia, Nosso Lar e Seara da Caridade. São 8h52 e já estamos nos encaminhando, gente, do final do programa, né? Mas ainda dá tempo de você participar ligando ou mandando o WhatsApp no telefone da Rádio Chapecó, 2049-1212, ou na live no Facebook da Rádio Chapecó. Lembrando que todas as perguntas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita, e se não conseguirmos responder todas elas no ar, durante o programa, elas serão respondidas individualmente ao final. Queremos nesse momento, então, aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez o apoio recebido do nosso apoiador, que possibilita que esse programa vá ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã. Convido você para ouvir conosco o recado da Scala Construtora. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o Hora Espírita, hoje debatendo a lei de causa e efeito. E continuando o nosso debate, Deici. Podemos julgar o passado de alguém, observando essa pessoa hoje, pelas dificuldades que ela esteja enfrentando, só fazer um gancho. O Dalpiva já começou falando ali do Chico. Você poderia talvez até falar de Jesus, né, que também teve um sofrimento, mas veio por uma missão. Acho que as palavras do Dalpiva se encaixam também aí, né? Com certeza. Na verdade, nós temos que ter muito cuidado com o julgamento. Não julgueis, é uma dos nossos ensinamentos que nós recebemos de Jesus, né? E é um ensinamento muito importante. Julguemos a nós próprios. Se nós estivermos passando por uma dificuldade, vamos sim analisar a nossa consciência, fazer aquele mergulho no nosso mundo íntimo e tentar identificar se existe em nós alguma falha de caráter, de conduta que precisamos corrigir. Mas quando nós olharmos o sofrimento do nosso irmão, não vamos julgar, porque nós não sabemos o motivo por que ele está naquela dificuldade. Porque nem todo sofrimento está articulado, está vinculado a uma culpa ou um erro do passado. Muitos fazem do sofrimento uma missão. E aí nós podemos citar Jesus Cristo como o maior expoente, o espírito mais perfeito que já pisou sobre a terra e que morreu na cruz. Morreu de uma forma terrível. Ele foi espancado, ele foi torturado e depois crucificado. E o que ele tinha a expiar? Se ele já tinha atingido a perfeição. Então nós não podemos julgar o sofrimento dos outros, só o nosso próximo, o nosso próprio. E nós devemos lembrar que muitas vezes nós, seres
imperfeitos que somos, movidos pelo amor, nos dispomos a sacrifícios em favor dos nossos entes queridos. Então, muitas vezes, a gente vê as pessoas se sacrificando para cuidar de alguém, de um familiar doente, ou alguém que faz um grande sacrifício para amenizar o sofrimento de um ente querido, de alguém próximo, ou até de um terceiro. Essas ações são forma do ser se transformar. Então, quem sabe aquele que veio doente, não veio doente para possibilitar a outro que o ama, que transforme o seu mundo íntimo, que faça uma ação no bem. A missão também faz parte. Então, nos diz Joana de Ângeles, em uma de suas mensagens, a mentora do Divaldo Pereira Franco, que as causas do sofrimento pode ser uma prova, quando o espírito, embora ele já tenha evoluído, mas ele quer passar por uma provação para testar a sua capacidade de resignação, de paciência, de fé mesmo, né? Ou ele pode passar, a prova pode ser, o sofrimento pode ser uma expiação, quando ele tem algo a resgatar, e pode ser uma missão, quando ele vem passar por essa experiência como forma de trazer a sua mensagem, trazer a sua experiência, ou até possibilitar a outro ser que ele ama que tenha a oportunidade de transformação. Então, não vamos julgar a vida dos outros, o sofrimento dos outros, mas julguemos a nós próprios, porque com certeza nós temos muito o que expiar, e se não fosse assim, não estaríamos nesse mundo tão imperfeito. O exemplo é São Francisco de Assis, né? Que veio com a missão de nos trazer a mensagem do Pai, né? Eu acho que é o exemplo lindo do comportamento, da atitude, dos atos dele, né? E agora, isso não serve para nós. O nosso sofrimento é porque nós temos que fazer uma autocrítica mesmo, né? Não estamos aqui com missão nenhuma, estamos aqui com uma condição de resgatar os nossos débitos. Aí, eu acho que a Deici fala bem, é uma introspecção para qual é as minhas atitudes, meus valores, o cultivo do egoísmo, do orgulho, da inveja, ainda esses valores inferiores que estão enraizados em nós, e é difícil extirpar. Essas ervas daninhas não se eliminam com herbicidas, muito fácil, né? Há necessidade do uso da enxada, e estar capinando e eliminando ela diariamente, porque ela retorna sempre, é de raiz profunda ainda em nós todos. Moacir, então a última participação aí dos ouvintes, né, no Facebook. E eu também quero mandar, então, retribuir o abraço da Thalita Boareto, está em São Paulo. Ela é namorada do meu filho Ricardo Busato, né? Então, muito obrigado por estar assistindo, né, o sogrinho, né? Porque não é qualquer dia que a nora fica escutando o sogro. Moacir, por favor. Para não sermos injustos, né? Então, mandar nosso abraço a todos aqueles que participaram, né, desse programa. E lembrando que todas as casas espíritas, suas atividades são gratuitas e qualquer pessoa pode assistir às palestras, assim como tem a possibilidade de se inscrever nos cursos. Basta se dirigir a uma das casas e solicitar orientação e esclarecimento. E agora, né, o Movimento Espírita em Chapecó está com uma nova missão, de ajudar a implantação de novas casas espíritas na região. Então, assim, se você na tua cidade tiver interesse que haja uma palestra ali sobre a luz do espiritismo, entre em contato com o nosso programa. Nós poderemos criar possibilidades de alguém se deslocar até a tua cidade para fazer essa palestra e começar a plantar as sementinhas do espiritismo e da doutrina de Jesus, da doutrina do amor, né? Lembrando, então, que as nossas casas são a Casa Amor e Caridade, que fica na Rua Araucária, no bairro Palmital, a Bezerra de Menezes, na Rua São Pedro, no bairro Passos Fortes, Gotas de Luz, na Rua Guilherme de Almeida, no bairro Pinheirinho, Leocádio José Correia, no bairro FAP, na Rua Nelson Catalã, e o nosso lar na Borges de Medeiros, Santa Maria, e o Seara de Caridade, na Rua São Pedro, no bairro Passos Fortes, próximo à garagem de Chiquinho. Então, essa é nosso pedido, nossos esclarecimentos, né? E gostaríamos, assim, que qualquer dúvida, as pessoas entrem em contato com a gente, façam suas perguntas, não tenha nenhum constrangimento quanto a isso. Nós estamos aí de braços
e coração aberto, né? É porque esse tema de hoje aqui nós não vamos conseguir esgotar. A gente já até disse, procure mais informações, assista novamente esse nosso programa de hoje no YouTube, pesquise com essa lei de causa e efeito sob a luz da doutrina espírita no YouTube. Você pode ali encontrar várias situações, sem dúvida nenhuma. E dizendo que hoje, né, Moacir, o Marcelo de Tone vai estar em Planalto, fazendo uma palestra lá. E todas as casas, na verdade, a maioria delas tem acesso ao Facebook, né? Então, assim, é só procurar na internet, vai ter um monte de palestrante, um monte de canais para entrar em contato com o movimento espírita local. Perfeito. É a Escola Municipal Mário Quintana, Rua Benjamin Constante, 500, bairro Cristal, em Planalto, hoje à tarde, a palestra espírita. Eu queria pedir, então, olha, essa pergunta aqui da Alpiva. Existem pessoas que pensam que a lei de causa e efeito determina um destino. É correto pensar desse modo? Não. Não é? Não é. A lei de causa e efeito é a nossa caminhada. Quem traça a nossa caminhada somos nós, né? Tipo, na medida, o destino. Não existe destino. Não há essa questão de destino. O resultado da nossa conduta, das nossas ações, é que vai estabelecer o que vamos fazer na frente, para que destino nós vamos, né? Quer dizer, se nós tivermos uma conduta em consonância com o Evangelho do Cristo, nós vamos galgando lugares melhores no plano espiritual. Vamos amenizando os nossos sofrimentos. Vamos deixando de ser sofrimento pela expiação, como pode ser apenas, como a Daisy falando, com uma aprovação, uma prova que nós vemos aqui ser submetido para confirmar a nossa fé, para estarmos ganhando um degrau a mais na escala evolutiva. O Moacir falou que a fatalidade nossa é chegar à condição de espírito puro. Quando? Vai demorar. Mas esse é nosso ponto de chegada. Então, a lei de causa e efeito é uma lei divina e uma lei natural. Quer dizer, e é uma lei física. A toda ação tem uma reação igual no sentido contrário. Então, se eu faço uma boa ação, eu recebo no sentido contrário que uma ação positiva. Eu recebo um crescimento. Se eu faço uma ação negativa, o que eu vou receber? Uma ação negativa no sentido contrário. Um prejuízo, um débito, que eu vou ter que resgatar logo na frente. E que na doutrina espírita pode ser resgatado pelo amor, com a misericórdia divina. Só vai que ser, é o que discutimos hoje. Só vai ser resgatada pelo amor. É. As nossas más ações, nós vamos resgatar pelo amor. Essa é a diferença da lei de pelo causa amor. e efeito. Não é pela dor, é pelo amor. A dor vai nos levar ao amor. Ao amor. Daisy, tu queria complementar? Não? Então tá. Então, como mensagem final, para reforçarmos esse tema, na questão 964 do Livro dos Espíritos, no comentário de Allan Kardec, temos o seguinte: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Ponto. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar de nós mesmos. Que desse modo, nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Muito obrigado, Daisy. Obrigada pela oportunidade, sempre é um prazer estar aqui e ter esse canal aberto para conversar com todos os simpatizantes e os espíritas. Obrigado, Celso. Obrigado e um abraço fraterno a todos os ouvintes. E obrigado, Moacir. Muito obrigado. Lembrando que é carnaval, vamos pregar a lei de causa e efeito, né? Orai e vigiai, por favor, né? E a você, nosso querido ouvinte, muito, muito obrigado. Desejamos um ótimo final de semana com muita paz e muito amor. Nos encontraremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã, para mais um programa Hora Espírita aqui na Rádio Chapecó. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Aqui tem muita diversão.
que contagia você. É o rádio onde você fala e se vê. Rádio Chapecó, a sua paixão.